Meu nome é Mariana Costa Ditzel, eu sou acadêmica de medicina da Unicesumar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prevalência e os fatores associados com as internações por glaucoma no Brasil, no período compreendido entre 2015 a 2024. Então, introduzindo, o glaucoma, ele não corresponde a uma doença única. A gente tem um grupo de neuropatias ópticas cuja característica principal é a degeneração progressiva do nervo óptico, que vai levar a essa perda de células ganglionares da retina. Quando a gente pensa nessa perda, a gente tem comprometimento progressivo do campo visual e outros distúrbios, então dificuldade de leitura, contraste e percepção das cores também prejudicado. E a gente consegue classificar o glaucoma quanto à anatomia da câmara anterior, em ângulo aberto ou fechado, se ele for agudo ou crônico, então quanto ao seu início, e a sua etiologia principal, primário ou secundário. A maioria dos casos ele vai ter etiologia primária, ou seja, o paciente ele não tem uma comorbidade pré-existente, porém, em muitos casos, a gente pode ter condições oftálmicas adjacentes a esse glaucoma secundário. E quando a gente pensa no glaucoma em questão epidemiológica, a gente vê que é uma doença que vai afetar 3,5% dos indivíduos com idade entre 40 a 80 anos, com aumento proporcional à idade. Os homens, eles vão ser mais comumente afetados do que as mulheres, e os principais fatores de risco modificáveis são idade avançada, pressão intraocular elevada, miopia alta, etnia e histórico familiar positivo de glaucoma. E quando a gente pensa nesse panorama do glaucoma no Brasil, ele representa um problema de saúde pública com um número crescente de casos registrados anualmente. Por quê? A gente tem um acesso ao diagnóstico precoce muito dificultado, principalmente em regiões carentes, e também ao acesso para exames, né? Então, quando a gente pensa principalmente na tonometria, na campimetria e na tomografia de coerência óptica. E como consequência, os pacientes eles recebem o diagnóstico muito tardiamente, o que influencia diretamente no prognóstico da doença e quando a gente pensa em tratamento também. Então, a gente tem uma maior necessidade de internações e de procedimentos cirúrgicos. Então, o nosso trabalho, ele analisou um banco de dados, que é o DataSUS, e a gente avaliou a prevalência de internações do ano de 2015 até o ano de 2024. E a gente conseguiu observar uma prevalência de 52,2% de homens em relação às mulheres. E aqui, principalmente na região sudeste, a gente tem uma maior prevalência. E isso se deve principalmente ao efeito neuroprotetor dos hormônios sexuais femininos, que vão prevenir essa perda de células ganglionares da retina, que estão associados com a fisiopatologia da doença. A gente também pôde observar prevalência de internações na raça parda e na raça branca, e isso se deve principalmente à composição demográfica do país, onde a gente tem uma maior representatividade dessa população, e também na faixa etária de 60 a 69 anos. E aqui a gente tem uma influência direta do envelhecimento no glaucoma. E alguns dados, né, eles até trazem que aos 40 anos, anualmente a gente tem aproximadamente 1,6 novos casos a cada 100 mil habitantes. E quando a gente compara aos 80 anos, a gente vai ter 94,3 casos a cada 100 mil habitantes. Então a gente tem essa relação direta entre avanço da idade e incidência da doença. E esses achados, então, eles nos demonstram a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento oftalmológico regular, especialmente na faixa etária mais acometida, que vai ser a dos idosos, e as populações que tenham pouco acesso à saúde. Então, a gente tem uma necessidade aumentada da ampliação das estratégias de rastreamento, com melhora na captação e registro de informações, para a garantia de um acesso mais equitativo em todo o território nacional. E essas foram as referências utilizadas no estudo.